Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui à sua sala, o seu espaço, o seu programa Está Escrito, onde a gente valoriza a palavra de Deus e busca melhorar aqui a nossa comunhão com Jesus, porque a TV Novo Tempo, você sabe, né? É o canal da esperança, é o lugar onde a gente entende como precisamos nos aproximar de Deus de uma forma assim mais profunda, mais íntima. É o seu espaço de boa notícia, é o seu momento de tirar a sua cabeça das suas preocupações. Como é que está sendo aí o seu dia, a sua semana? Está com o coração apertado, ansioso, angustiado? Quando a gente vai para o Está Escrito, a gente vai para a presença de Deus, vai para a revelação de Deus, Deus fala com a gente, Deus quer falar com você hoje. E no programa de hoje a gente tem coisa boa aqui, viu? Coisa muito boa. Mas eu quero só relembrar, a família Está Escrito, ela é maior aqui do que o programa na TV. Então nós temos também o nosso podcast no Deezer, no Spotify, se você quiser procurar lá, você vai encontrar. O nosso programa também diário na Rádio Novo Tempo, você que sintoniza aí a frequência todos os dias às 10h30. Mas nós temos também as nossas redes sociais. Eu quero falar um pouquinho sobre elas. A gente quer continuar divulgando e ampliando aqui o nosso conteúdo. Então, me ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Entre lá no nosso Instagram, está escrito NT, siga, compartilhe o nosso conteúdo. No YouTube também a gente está fazendo séries específicas, sai conteúdo sempre ali para você. As nossas lives que acontecem toda quarta-feira ali às 12 horas no Instagram, toda semana, a gente quer com isso estreitar aqui o nosso relacionamento, se conhecer mais, se conhecer melhor e assim nos aproximarmos assim da palavra de Deus com mais qualidade. Você topa vir comigo? A nossa família cresce todos os dias, todas as semanas e você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos ter um tema aqui muito, mas muito polêmico, um tema assim, não só pela polêmica, mas pela dificuldade que as pessoas têm para conversar sobre esse assunto, que é o tema da morte. Se você quiser saber mais o que acontece com o ser humano quando o homem morre,
A alma vai para algum lugar? Existe diferença entre espírito e alma? Entre inferno e purgatório? Quer saber? Fica comigo, e depois do intervalo a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de ganhar presente? É óbvio, né? Que pergunta mais simples, simplista. Claro que a gente gosta de ganhar presente. Você se lembra qual foi o presente mais significativo que você já ganhou? Pensa aí um pouquinho. Quem sabe, quando você era pequeno, lá na infância, você sonhava com alguma coisa e você queria muito ganhar aquilo. Eu me lembro aqui, quando eu era pequeno, eu tinha por volta de uns 6 a 8 anos de idade, o meu sonho era ganhar um caminhão, desses truques, não sei se é truque, me desculpa aí você que é caminhoneiro, esses caminhões grandes assim, de brinquedo. E eu lembro que meu pai me deu isso quando eu tinha ali 8 anos de idade, um caminhão amarelo, coisa mais linda, uma Scania. E eu brinquei com aquilo durante muito tempo, porque era o sonho realizado de uma criança. A gente gosta de ganhar presente, né? A gente gosta de também se dar presentes, não é mesmo? E às vezes isso pode ser até um problema sério, que tem muita gente que, num contexto assim emocional, meio truncado, diz, quer saber, eu mereço um presente, vai lá, compra e não tinha dinheiro para aquilo. Mas qual foi, de fato, o melhor presente que você já ganhou? Pensa aí. Talvez não seja nada do que você esteja pensando. O maior presente que você já ganhou é a vida. Concorda comigo ou não? Sem a vida, o que seria de você? Não seria nada. Não seria nada de mim, nem nada de você. Nós não existiríamos, não seríamos nem uma poeira cósmica. A gente não seria nada. E quando Deus nos dá a vida, Ele nos dá a condição de entender melhor aquele que é o autor da vida e os detalhes ligados à vida. E talvez a coisa mais difícil, emocionalmente mais complexa para a gente lidar, pior até do que a doença, pior do que o desemprego, pior do que o divórcio, é a morte, é o luto. É quando o fim chega. Você perdeu alguém? Você está sofrendo porque não sabe administrar bem emocionalmente isso? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela vai para o céu? É isso? Se ela não foi muito boa, ela vai para o inferno? Se ela nem foi tão ruim e nem tão boa, ela fica num estado intermediário chamado purgatório? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Quer saber mais? Eu tenho aqui, olha, o guia de estudos Bíblia Fácil. Dá uma olhadinha aqui, ó, Bíblia Fácil. Vou pôr até no zoom aqui para você. Um dos temas do estudo Bíblia Fácil é exatamente o assunto da morte. Quando você receber aí na sua casa esse guia, você vai, por exemplo, entender o que a Bíblia fala sobre a morte. É a lição número 9. Fantástica aqui as orientações que você vai ter nessa lição, nesse guia de estudos. Mas e o que você precisa fazer para receber agora mesmo? Então preste atenção aqui comigo, ó. Tá vendo o telefone que está aparecendo aqui embaixo? É o número de WhatsApp da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Você vai mandar uma mensagem para o número 12 98244 4449. Não deu para decorar? Tira uma foto. Vou fazer uma pose aqui, ó. Tirou? Então, olha, manda uma mensagem e diga: eu quero guia de estudos Bíblia Fácil. Porque dentro desse guia você vai entender melhor o assunto da morte. Talvez o luto seja o seu grande problema hoje. E assim você esteja lidando com problemas difíceis. Olha, essa cena aqui é uma cena que a gente não gosta de ver, né? A gente não gosta de visitar, por exemplo, o cemitério. Mas quais são as promessas que Deus nos apresenta na Bíblia relacionadas ao tema da morte? Será que a morte é o fim de todas as coisas? Quando a gente morre mesmo? Ou quando a gente morre, tem alguma esperança? E se existe esperança, que esperança é essa?
o que Deus pode fazer, o que Ele vai fazer. Por exemplo, existe alma e espírito? Existe diferença entre uma coisa e outra? As pessoas às vezes se confundem muito, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Está aqui, nesse guia, e você pode receber sem custo algum no seu melhor endereço. Quando você mandar mensagem aqui no WhatsApp dizendo, eu quero guia de estudos Bíblia Fácil, o pastor Robson lá do programa Está Escrito disse, você vai chegar, você vai pegar esse guia com a Bíblia junto a ele, vai então entender a mais importante promessa que a Bíblia tem, que é a promessa de uma vida mesmo a morte nos assombrando, essa vida que é uma vida eterna, uma vida que não acaba mais. Está aqui. Eu quero estudar com você hoje qual é a visão da Bíblia, quais são os ensinamentos bíblicos sobre esse assunto. Corre lá, pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos entrar profundamente na palavra de Deus. Não está escrito para estudar o tema da morte. Será que a morte é o fim de todas as coisas? Por que a morte existe? Nós vamos para o intervalo e na volta, aqui com a Bíblia na mão, vamos compreender o que a palavra de Deus, o está escrito, fala sobre esse assunto. Para onde vamos depois que morremos? Já parou para pensar sobre a morte? Na verdade, esse tem sido um dos temas onde circunda os debates mais calorosos do ser humano. O significado dado pelo dicionário é claro, mas as diversas filosofias, religiões e crenças são diversas. Historicamente, existem dois pontos de vista principais e ao mesmo tempo antagônicos sobre a natureza humana: o dualismo clássico e o holismo bíblico. A visão dualista sustenta a teoria de que o ser humano tem um corpo mortal, mas a sua alma é imortal. Esta ideia foi disseminada ao longo dos séculos e causou impacto no mundo cristão, afetando sua compreensão sobre a vida humana no mundo presente e sua redenção no mundo por vir. Na perspectiva bíblica, encontramos uma visão mais holística sobre a natureza humana. Ou seja, não existe separação entre corpo e alma. A alma não é algo imaterial. Pelo contrário, ela designa a vitalidade da vida humana. Essas explicações podemos encontrar facilmente em textos bíblicos, inclusive no ato de Deus criar o homem. Qual tem sido o seu pensamento sobre a morte? Para onde vão os que morrem? No que devemos acreditar no que diz respeito à explicação sobre o estado dos mortos? A morte realmente significa o fim de tudo? Estamos de volta agora, você e eu aqui juntos. Está com a Bíblia aí? Porque hoje o tema é importante, vai demandar uma pesquisa muito importante sobre esse assunto, que é difícil de falar, não é mesmo? Nós estamos nessa série falando sobre no que você crê. Você crê numa alma desencarnada? Você crê num lugar que é chamado de paraíso, ou seja, um céu, para onde essas almas vão ao encontro de Deus? Você crê que existe um purgatório, ou seja, um lugar onde as pessoas, elas ficam ali sofrendo para pagar o preço do pecado? E aí então depois elas podem voltar. Você crê na reencarnação? Você crê que existe um inferno, que é um lugar de tormento eterno? As pessoas que vão para lá nunca mais vão ter descanso? No que você crê? Agora,
O que você crê está de acordo com o ensino da palavra de Deus? Essa aqui é a pergunta mais importante. Eu não posso crer sem ter um fundamento bíblico. Portanto, crença passa por conhecimento, passa por intimidade com a palavra de Deus. E eu quero agora entrar dentro da Bíblia com você, dentro do está escrito. Mais uma vez, venha comigo. Eu quero que você abra aí no Evangelho de Lucas. Vamos entender um pouco mais o que é a morte. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler aqui com você do verso 11 até o verso 17. É uma história de um milagre que Jesus realizou. Diz assim o texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor. E agora observe. E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu queria falar com você agora, que está aqui com o seu coração enlutado. Eu quero falar com você, que perdeu alguém que você amava muito. É um vazio que você não consegue preencher. Está doendo. Está machucando você. Eu queria te dizer que Jesus conhece a sua angústia. E Deus é o único que pode confortar o seu coração. Infelizmente, esse mundo aqui, olha, é um mundo de tragédia. É um mundo de catástrofe. Alguns anos atrás, eu era pastor ali na cidade de Hortolândia. E numa segunda-feira, bem cedo, o meu telefone tocou. E era uma irmã de uma das igrejas que eu pastoreava. E ela me disse: pastor, venha agora, corra para cá. Você precisa ajudar uma família que perdeu uma criancinha. Era uma criança de 2 aninhos. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu me dei conta de que eu havia visitado aquela família uma semana antes. Aliás, um dia antes. E quando eu cheguei para visitar aquela família e ajudá-los nos preparativos do funeral, uma cena vinha à minha cabeça. Quando o corpo daquela criança foi colocado num caixãozinho, você consegue imaginar um caixão branco, pequenininho? A mãe estava debruçada assim em cima do caixão. E ela estava desesperada, inconsolável. Claro, quem que fica feliz quando perde um filho de 2 anos? Mas a história dela é uma história mais triste do que você possa imaginar. No domingo, o dia anterior, a mãe, ela estava em casa, era uma família bastante simples, bem humilde. E eles estavam assim no quintal, fazia calor, a criança estava brincando ali com água, e a atenção dela se dirigiu para a pia. E ela queria brincar na torneira. E quando ela foi tentar subir na pia para brincar com a água que saía da torneira, a pia não estava fixada na parede. Você pode imaginar o perigo? A pia, então, ameaçou cair em cima da criança. A mãe estava perto, olhou, prestou atenção, correu, segurou a pia e disse assim: filho, não faça mais isso.
Deu uma bronca ali nele. Acontece que no outro dia, bem cedo, a mãe foi para a feira. Quando ela voltou da feira, o filho tinha ficado sozinho em casa. Imagina onde é que ele foi, o primeiro lugar que ele foi. Ele foi brincar lá naquele tanque. Só que não tinha uma mãe, não tinha um adulto. E o tanque virou em cima daquela criança. Foi fatal, ele morreu na hora. Uma tragédia. Aquela mãe em cima daquele caixãozinho dizia: por que eu não fiz nada? Ela havia recebido um prenúncio do perigo, mas ela não fez nada, e ela se lamentava dizendo: por que eu não fiz nada? Eu podia ter feito algo, eu não fiz nada. Sabe, a morte escancara para nós e para o universo a nossa fragilidade, como nós somos fracos, como ela nos mutila por dentro. Não é apenas o fim daquele que morre, mas muitas vezes é a marca profunda de quem fica. E quando eu vou à história de Lucas capítulo 7, eu vejo Jesus indo ao encontro. Veja, essa história não é casual. Jesus é movido por providência, a providência divina. Ele está indo ao encontro. Encontro do quê? Ele não vai para um banquete. Ele está indo ao encontro de um velório. Quando alguém chora, Jesus chora. Quando alguém sofre, Jesus sofre. Quando alguém vive o luto, o coração de Cristo, o coração do Pai vive em luto. A coisa mais estranha dessa história é que quando Jesus está indo na direção de Naim, se aproximando, há um encontro aqui de cortejos, dois grupos, duas multidões. Você percebeu aqui no texto? O verso 12 diz: ele se aproximava da porta com uma numerosa multidão, e saindo pela porta da cidade estava o enterro do filho único de uma viúva. Eu queria chamar a sua atenção aqui para o nome da cidade. Diz aqui o verso 11, que aquela cidade se chamava Naim. No português isso não faz sentido algum. Mas quando a gente vai entender o significado desse nome, Naim no hebraico significa deleite, beleza. Olha a ironia. Uma cidade que se chamava Deleite, beleza, tinha uma mãe que tinha só um filho, que havia perdido esse filho, e agora ela está saindo pela porta da cidade, ela está saindo desse estado de deleite, de alegria, para ir enterrar o seu filho, a tristeza no seu coração. Aquele lugar já não era mais um lugar de prazer, já não era mais o seu paraíso, já não era mais um lugar verdejante. O nome daquela cidade dava a entender que essa cidade, Naim, era uma cidade bonita, era uma cidade agradável, era uma cidade que era muito parecida, por exemplo, com o Jardim do Éden. E é engraçado quando você vai ver o significado das coisas. A palavra Naim significa deleite, beleza. A palavra Éden, no hebraico, também significa deleite, prazer, delícia. Veja que os significados são muito parecidos. O que o Evangelho de Lucas está fazendo é aproximando duas histórias de uma mesma realidade. Quando você vai ao Evangelho de Lucas e encontra uma mãe que perde o filho e que sai dessa cidade, sai desse lugar de prazer, de delícia, sai pelas portas com um luto dentro do coração. A ideia é que existe uma história no passado muito parecida, num jardim que era de delícia, onde alguém também sai, alguém é expulso e não pode mais morar num lugar de alegria, de paz, um lugar verdejante, onde abunda a vida, a esperança. Nós temos duas histórias muito parecidas. E quando você volta para Gênesis 2, o verso 8, você descobre que Deus plantou esse jardim no Éden. O plano de Deus, entenda aqui uma coisa, nunca previu, por iniciativa divina, que nós sofrêssemos. Não. Deus não queria que você sofresse agora. Deus não queria que você estivesse enlutado. A promessa de Deus, inclusive está lá no Salmo 23, o verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
leva-me para águas de descanso. A promessa de Deus é pegar você com o seu sofrimento, com a sua angústia e te trazer de volta para o seu Éden, para a sua Naim. Dentro desse formato aqui, dessa história do milagre da ressurreição da filha ou do filho da viúva, nós encontramos aqui o relacionamento de Deus com a morte e a definição da morte, propriamente dita. E eu quero mostrar aqui para você a primeira ação de Jesus. Jesus, ele se aproxima da porta de Naim. O que isso significa? Veja, vamos pensar, o que é a morte? De acordo com a palavra de Deus, a morte é muito bem definida. Eu queria que você fosse comigo aqui, dá uma olhada assim por cima em Gênesis capítulo 2. Dá uma olhadinha aqui comigo. Abra lá em Gênesis capítulo 2. Veja o que você encontra no verso 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Preste atenção. Porque no dia em que dela comeres, certamente, o que diz o texto? Morrerás. Veja, Deus colocou uma árvore no jardim do Éden, e essa árvore era mais do que simplesmente uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore que tinha capacidade de abrir as portas para o reino da morte. Só que quando você vai para o capítulo 2, o verso 9, você percebe o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Veja, no jardim do Éden tinham muitas árvores. E diz aqui que elas eram boas para alimento. E também tinha a árvore da vida, que ficava no meio ou no centro do jardim. Só que quando você vai para o capítulo 3, aqui no verso 3, você descobre que havia uma outra árvore que ficava também no meio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção aqui na ideia do texto de Gênesis. Bem no centro do jardim, bem no centro do paraíso, havia uma árvore que trazia vida e havia uma árvore que trazia morte, no mesmo lugar. O homem podia acessar a árvore da vida e receber esse dom de Deus, ou ele podia receber esse terrível presente, a consequência da desobediência que era a morte. O detalhe é que Gênesis trabalha que a vida sempre foi por ação divina. A vida, ela não é autônoma. Não existe vida do nada. Inclusive, a ciência diz que vida provém de vida. Não há como você ter vida independente de vida. E como é que o homem passou a viver? Gênesis capítulo 2, o verso 7. Diz assim o texto: então formou o Senhor Deus ao homem, agora preste atenção, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou, e agora preste atenção, a ser alma vivente. A Bíblia não compactua com a ideia de que nós temos uma alma. A Bíblia ensina de que nós somos uma alma. Isso faz toda a diferença. Nós só somos o que somos porque Deus, ele fez a existência do homem a partir de três coisas, três realidades: o físico, o barro, o sopro, o seu fôlego, a realidade espiritual, e a nossa capacidade de raciocinar. Como já dizia René Descartes, né? Penso, logo existo, ergo, logo sum. Portanto, o ser humano é uma unidade indizível, indivisível, não se divide corpo de alma, mente de espírito. E essa vida, ela passava a ser sustentada, de acordo com Gênesis 3:8, Deus vinha ao encontro do homem sempre na viração do dia. E o curioso é que a expressão que está aqui no texto, na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, é no ruá do dia, ou seja, quando o dia chegava no momento mais importante, Deus visitava o casal e o seu espírito sustentava a vida. Agora, a morte vai num processo oposto a isso. Se a vida é exclusivamente dependente de Deus, a morte é dependente de Deus, perdão. A morte, ela é totalmente um estado de independência de Deus. E quando você vai à Bíblia, em Gênesis 3, o verso 5, o diabo faz uma proposta para Eva. Diz assim, ó, coma desse fruto aqui. Porque se você comer desse fruto,
você vai se tornar igual a Deus. Veja, quando criatura pode ser igual ao Criador? Isso é impossível. Paulo diz lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, o verso 16, ele diz o seguinte, que o único, preste atenção, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, e que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele seja a honra, o poder eterno. Amém. Veja, não existe algo dentro de nós que é igual a Deus, que seja eterno, que seja imortal. Ele é o único imortal. O ser humano sempre dependeu de Deus para viver. Veja, você está vivo aí respirando, ó. Eu estou aqui vivo, eu estou respirando, porque a minha vida, ela é dependente de Deus. A sua vida é dependente de Deus. O seu corpo, o espírito que está aqui, a sua mente. Agora, o que o pecado fez como resultado? Capítulo 3, o verso 23, o verso 24. Depois que o homem se torna independente de Deus, querendo ser como Deus, o Senhor, por isso, lança para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que ele fora tomado. E diz o texto que ele foi expulso e Deus colocou ali guardiões, protetores, querubins, que impediam o homem de acessar a árvore da vida. Eu quero voltar agora com você lá em Lucas. Volta aqui comigo. Se Deus expulsa o homem do paraíso, aqui em Lucas capítulo 7, no milagre da ressurreição do filho da viúva, nós encontramos Jesus vindo ao encontro do cortejo fúnebre. O que o texto está querendo dizer para você e para mim é que Jesus está vindo reverter esse quadro. O encontro de Jesus com esse cortejo fúnebre na porta dá uma ideia para a gente da narrativa, da história, de que Deus está trabalhando para desfazer o processo da morte. É como que se Naim fosse a imagem inversa de Gênesis, do Éden. Se no Éden o homem é expulso, aqui em Naim, Deus está dizendo, não saio mais, eu agora posso colocar vocês de volta no paraíso. Essa é a grande promessa, mas não para aí. A primeira ação de Cristo mostra que Jesus está vindo ao nosso encontro para desfazer os efeitos da morte. Mas há uma segunda ação de Cristo que eu queria explorar aqui com você, e essa ação, ela é muito importante. Diz aqui o texto de Lucas, como se aproximasse da porta. Verso 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu. Entenda o seguinte, a palavra compadecer significa sentir paixões internas, emoções fortes. Inclusive no texto, quando você vai olhar, é como se fosse você estar sentindo aqui a sua essência vital, do pulmão, do coração. É isso que Jesus sentiu. A segunda ação de Cristo é Jesus dizendo o seguinte, olha, se vocês sofrem, eu também sofro. Portanto, quando Jesus vai ao encontro, Jesus está querendo dizer que, olha, a morte, ela passou a existir, mas ela não é eterna. A promessa de Cristo de se compadecer do ser humano é fazer alguma coisa, é sair ao encontro do homem, é poder desfazer esse processo terrível de angústia, de luto que a gente tem, que a gente vive. É por isso que a história aqui da viúva de Naim mostra Jesus sofrendo intimamente a nossa dor. Se fosse talvez você ou eu, a gente, por causa do nosso egoísmo, a gente ficaria indiferente, mas na Bíblia, Jesus, ele sente toda a morte. E ele quer ansiosamente trazer de volta para o paraíso, levar-nos para onde a morte nos tirou. Essa é a esperança que deve estar dentro do seu coração. Mas tem uma terceira ação de Cristo, e eu queria explorar ela com você. Diz aqui o verso que a outra coisa, a próxima coisa que Jesus faz, mais do que se compadecer, é dizer para a mulher, não chores. Ó, você já possivelmente deve ter participado de muitos funerais. E eu também.
já fiz muitos cultos fúnebres. E uma coisa você não pode dizer para uma pessoa. Nunca. É uma ética. Você não pode dizer para alguém que perdeu uma pessoa querida o seguinte: não chora. Que coisa é essa? Veja, você e eu, a gente não pode dizer isso, mas por que Jesus disse não chores? Sabe por que ele disse? Porque Jesus estava trazendo diante dos olhos daquela mãe a promessa de Isaías 25:8, quando Deus diz que a morte vai ser tragada e Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Só Jesus pode dizer para você não chore, porque é Ele que pode interromper o curso da morte. Essa é a grande promessa de Apocalipse 21, verso 4, quando você encontra lá, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não vai mais existir. Veja, o que Jesus está dizendo para você: eu vou destruir a morte. Ele falou, não chore para aquela mulher, porque a sua demonstração de poder ia ser imediata. Hoje, infelizmente, as pessoas morrem, mas vai chegar um momento que a morte vai ser destruída. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 26, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Está sofrendo? Jesus vai destruir a morte. E Ele vai enxugar dos seus olhos a lágrima que representa o luto, a dor. Mas não para aqui. Eu queria que você voltasse comigo ao texto da história da cura, do milagre, na verdade, da ressurreição. A aproximação, a quarta ação de Cristo, diz aqui o texto que Ele, chegando-se, verso 14, tocou o esquife. Deixa eu tentar te explicar o que era o esquife. Não tinha caixão naquela época. O caixão era simplesmente um corpo enrolado num lençol e carregado numa tábua ou numa maca. Veja, qual que é o problema da morte? Quando você volta lá para Gênesis capítulo 3, o verso 7, quando o homem percebeu que os seus olhos, ao serem abertos, fez com que ele entendesse que era uma criatura finita, a primeira coisa que ele faz é fazer roupa para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Só que folha de figueira não resolve o problema da morte. A única forma para resolver o problema da morte é o que está em Gênesis 3, 21. Deus fez vestimentas de peles de cordeiro para o casal. Veja, lá no Éden, Deus estava ensinando que a única forma da morte ser vencida era o cordeiro, símbolo de Cristo, vir aqui nesse mundo, sofrer como eu, como você, e vencer o nosso maior inimigo, vencer a morte. Jesus veio vencer essa batalha nos termos da morte. Ao morrer, Ele venceu a morte. E é por isso que Apocalipse 1,18 diz que Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, que no texto grego significa literalmente sepultura. Sabe, Jesus não podia ressuscitar apenas e tão somente o filho da viúva de Naim. Ele pode ressuscitar você se você passar pela morte. Ele pode ressuscitar as pessoas que você ama, porque Ele tem a chave da morte e do inferno. Mas há uma quinta ação aqui de Jesus, nessa história da viúva de Naim. E eu queria que você olhasse, e parando os que o conduziam, aquele grupo, aquele enterro fúnebre, Ele disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Essa expressão aqui é forte. A mesma Bíblia que conta que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, um pouquinho mais adiante, em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. E agora preste atenção, diz aqui, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que promessa fantástica! Aquele que tem poder vai fazer sair da sepultura aqueles que morreram, que desceram, que tombaram,
crendo no seu poder. Essa voz de Cristo tem poder. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele também ressuscitou Lázaro. E queridos, a morte não é um problema para Cristo, porque na cruz ele dominou a morte. Na cruz ele venceu e tem autoridade. E a mais importante promessa para a morte, queridos, não é de que quando alguém morre a sua alma vai para o paraíso. A grande promessa da morte é que Jesus vai ressuscitar as pessoas que morreram. Você tem que consolar o seu coração com isso. Você tem que viver com essa esperança dentro do seu coração. A palavra de Deus é muito clara e específica ao apontar que a grande solução para o problema da morte está no poder de Cristo. No ano de 2002, na cidade de Paulínia, uma cena muito interessante aconteceu. Um pastor com mais algumas pessoas foi até o cemitério e eles desenterraram o corpo de uma menina pequena que havia morrido. Ele queria fazer uma coisa. Ele queria ressuscitar aquele pequeno corpo. É claro, o barulho despertou a atenção das pessoas. O coveiro percebeu o que estava acontecendo, a polícia foi acionada e quando a polícia chegou, prendeu em flagrante o pastor e aquelas pessoas. Sabe por quê? É crime, vilipêndio a cadáver. Na ótica humana, não existe nada o que se possa fazer com um cadáver. É crime você desrespeitar a memória de alguém. Mas o que a lei humana não prevê, queridos, é que existe um poder que está acima de tudo. Esse poder, ele não é meu, esse poder, ele não é seu. Esse poder está previsto aqui na palavra de Deus. É o poder de Cristo, de dizer, levanta-te. Quando as pessoas entenderam o milagre, quando viram o milagre, elas perceberam o seguinte, diz aqui o verso, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou. Queridos, a Bíblia descreve que Jesus hoje, ele está assentado, sabe aonde? Ao lado de Deus, à direita de Deus, Efésios 1, 21. Ele está assentado. Imagine a seguinte cena. Jesus está assentado à direita de Deus. E ali, ele tem uma obra de intercessão. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso 1, diz que ele intercede, é nosso advogado. O processo de Deus é analisar todos os casos envolvendo seres humanos, desde Adão até o último nascido de mulher. Mas vai chegar um dia que literalmente a Bíblia diz, Daniel capítulo 12, o verso 1, quando a obra da salvação estiver consumada, quando as pessoas que deveriam aceitar, aceitaram, quando aqueles que poderiam aceitar, rejeitaram, quando tudo isso se consumar, sabe o que vai acontecer? A Bíblia descreve que Jesus vai fazer isso aqui, ó. Diz que ele vai se levantar. Quando Jesus se levantar, ele vai se levantar para uma coisa. Ele vai se levantar para vir em defesa dos seus filhos e especialmente para trazer a vida àqueles que já tombaram, aqueles que estão enterrados. Eu creio num Cristo que está prestes a se levantar. Eu creio que a palavra de Deus me diz que logo, logo esse Jesus vai se levantar com poder e grande glória. A sua palavra vai ser ouvida, todas as sepulturas não poderão
conter, a morte vai se curvar. A gente vai assistir com alegria, se estivermos vivos, a volta daqueles que partiram, transformados à imagem de Jesus. Essa é a esperança que você tem que carregar no seu coração. Aqueles que foram, já não estão mais aqui, apenas aguardam esse momento do encontro com Jesus. E você? Mais importante do que quem já foi, é quem ficou. E você? Está firme aqui na fé, irmão? Está firme na palavra de Deus? Se você tombar por causa da morte, você vai se levantar pelo poder de Cristo? Eu quero te desafiar a se agarrar em Deus, na sua palavra hoje, agora. Você vai ouvir uma música. A Joyce vai cantar sobre o poder de Cristo. E na volta, eu quero interceder por você. Eu quero entregar esse caso que talvez tenha assolado você, seu coração, durante muito tempo, para que Deus faça um milagre para você entender a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Ouça essa música. Daqui a pouco eu tenho uma bênção para você em oração. Porque ele vive.
Ah, meu amigo, a gente gosta de boa notícia, não é? Quando você recebe um dinheiro que você não estava prevendo, quando uma pessoa que você estava com muita saudade vem te visitar, quando você ganha um presente que você estava esperando, como é bom isso, não é? A coisa mais extraordinária que Deus pode fazer e que Ele vai fazer é devolver a vida. É por isso que você não precisa, preste atenção, você não precisa ter medo da morte. A morte não tem a palavra final. Se alguém descansou, morreu, foi para a sepultura, está enterrado, mas descansou em Cristo, é questão de tempo, é questão de dia, é questão de hora, essa pessoa vai ressuscitar. Para a eternidade, viver ao lado de Deus. A morte é como se fosse um parênteses, está entendendo? A gente nasce, começa a viver e de repente morre. Alguns morrem cedo demais, alguns morrem sem uma causa específica, morrem talvez assim, sem precisar morrer, na juventude, fazendo alguma coisa que de repente trouxe perigo e morre. Mas nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver em Cristo. A Bíblia tem essa esperança segura e eu queria te dizer, olha, aqui está esse guia, Bíblia Fácil. A lição número 8 vai lhe ajudar. Aliás, a lição número 9 aqui vai lhe ajudar a entender mais sobre a morte. A entender o que a Bíblia fala no Antigo Testamento, Novo Testamento, como Jesus trata a morte. Você quer saber mais? Peça agora nesse WhatsApp que está aparecendo aqui. Eu tenho certeza que e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A maior libertação que você pode ter, é claro, saber que você é dependente de Deus, que a vida você recebe de Deus, mas a ressurreição é o prêmio, é o galardão para aqueles que confiam. Eu quero orar com você agora. Eu quero te abençoar. Podemos fazer isso juntos? Então ore comigo. Senhor, uma bênção muito especial para esse amigo, essa amiga que estão enlutados, com o coração partido, sangrando. Que através dessa promessa da Tua palavra, da ressurreição, eles vivam olhando para a eternidade, se preparando para esse encontro com Jesus. Que isso console a perda daqueles que se foram. Eu te peço isso, orando no nome e no poder de Cristo. Amém. Um grande abraço para você, meu amigo. Que Deus te abençoe e não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e a gente se encontra aqui no seu programa Está Escrito.